Eu não gostava de ouvir a Vanessa. Eu não gostava de ouvir as direções dela. Talvez, aqui eu vou até levantar uma polêmica. Pode ser que em algum momento a Vanessa não tenha tido sabedoria para falar comigo. Porque muitas vezes, o que é o problema do homem? O homem, ele é um bicho. O homem e a mulher têm ego, É um bicho certo? rebelde. Só que ele é um cara que dentro do ambiente, ele precisa sentir que ele é o dono da situação. Que ele é o líder, que ele é o cabeça. Nós fomos dotados desse senso de liderança. E isso existe um bônus e um ônus, tá? Não é que é o mandão, o machista, não tô falando disso. Mas eu sou aquele que protege, que organiza, que traz uma segurança para casa. Então, naturalmente, eu tenho um senso de liderança. E aí, quando a Vanessa vem, quando a esposa vem e ela tenta me ensinar algo de uma forma, não, você tem que fazer assim, assim, assado. Porque ela também tem uma criação mais impositiva, ela tem um jeito mais impetuoso de falar, ela é naturalmente um pouco mais brutinha para falar, não é? Deve ser. E aí, não, Quem mas não só reclama é comigo. quem leva. Não, mas não só comigo. Comigo até que ela é muito tranquila. Mas já houveram momentos que foi diferente. Que eu era um homem que eu ficava brigando para ver quem era o líder dentro de casa. E a minha personalidade eu não gosto de ser líder. Desde faculdade, escola, esse é meu padrão. Eu não gosto de ser líder. Mas se eu vejo algo desorganizado ou uma posição faltando ser ocupada Ela de assume a liderança, liderança. eu assumo a liderança. Porque eu tenho aquele senso de, tipo assim, pelo bem de todo mundo, eu vou ter que ser o líder então. Então eu era frouxo, eu não tinha a direção certa, imaturo, às vezes muito frágil, muito moleque. E aí o que ela fazia? Ela me direcionava. E às vezes nem era o modo de falar, mas era o excesso de falar. Tipo, Ricardo faz assim, Ricardo faz assim, Ricardo faz assim, Ricardo, esse aqui não tá legal, Ricardo, isso aqui. Aquele excesso de coisas que parece uma mãe falando em cima do menino. Você chegou no ponto. Parece uma mãe. Inconscientemente, o homem percebe como se fosse uma mãe. Uma mulher que manda em mim não é a minha esposa. Uma mulher que manda em mim é a minha mãe. E aí eu começo a me fechar. E aí, em vez disso dar certo, o que eu fazia? Menino Eu rebelde. bloqueava. É um menino rebelde. Eu bloqueava. Nessa hora começava a briga, começava a discussão, começava eu quando não tem argumento. Quando eu sei que eu tô errado. E quando ela, que deveria ser a minha auxiliadora e a pessoa que é a minha maior torcedora, vem e fala que eu sou um bosta, porque na minha cabeça eu entendi que eu fui um bosta naquela situação. O que eu faço? Eu tenho que gritar mais alto. Eu tenho que conquistar de novo a minha autoridade, que foi roubada por ela, como? No grito e na força. Por isso que tem muito homem frouxo dentro de casa, que tem baixa testosterona, que era o meu caso, que são os mais problemáticos e os mais violentos. Às vezes não só violência física, às vezes violência verbal. E você pensa, é meio contraintuitivo nisso, né? Você pensa assim, não, o cara que tem muita testosterona é o cara que é agressivo. Dentro de casa, não. Ele é agressivo talvez lá para fora, com outros homens. Mas o homem com baixa testosterona dentro de casa, ele, para se colocar na posição que ele acha que ele tem que ficar, porque eu fui humilhado, aí eu cresço pra cima dela. Cresço pra cima de filho. Se vier um cara de fora, ele me coloca pianinho, um gatinho. Só que dentro da minha casa, com outras mulheres, com mulher dentro da minha casa, com os meus filhos, com crianças, aí eu cresço. Aí eu fico bichão. Aí eu grito. Então, assim, eu não conseguia ouvir a Vanessa. Muito disso era infantilidade, era imaturidade, era egocentrismo. Realmente tinha muitas falhas no meu caráter que precisavam ser ajustadas. Minha personalidade era complicadíssima, eu tinha um monte de trauma. Aquela história, né? Eu tava falando aqui antes de começar esse vídeo. O homem é como ele pensa na cabeça. Eu pensava um monte de coisa ruim a respeito de mim. Que eu não ia ser nada, que eu era um bosta. E eu tinha aceitado e verbalizado isso durante muitas vezes. Essa insatisfação se expande, né, pra fora. Ela se consolida. Aquele comportamento vai se consolidando, vai se tornando parte da sua verdade. E aí eu falo assim, se expande no sentido de que uma pessoa muito frustrada na área profissional, no caso do homem principalmente, ele se torna agressivo em outras áreas por causa das emoções ali de frustração mesmo. Ele adoece por dentro e explode por fora. E aí, o que é o problema disso? Deus criou o casal
para que o homem seja esse que tem o ímpeto de avançar, de vencer, de proteger, de guardar, o homem tem essa força física, inclusive, maior, não para oprimir, mas para cuidar, para proteger, para amar. Ele tem essa capacidade maior de correr na rua e matar um leão por dia, ok? Só que ele dotou a mulher de uma sabedoria que o homem precisa dessa sabedoria. Eu preciso acessar a sabedoria que a Vanessa tem. Eu preciso acessar os insights que Deus deu para ela. Eu preciso acessar a direção do GPS que Deus colocou no coração dela. Ele não colocou no meu, ele fez assim. Deus deu uma sensibilidade maior para a mulher, por quê? Para que os dois funcionem juntos. Porque eu sou um bicho que taca pedrinha. E ela, o homem. E aí, ela é a parte sensível. Ó, taca a pedrinha ali, taca a pedrinha ali. E aí, quando a gente consegue funcionar dessa forma, quando eu consigo ouvir ela agora da forma certa, consigo entender as direções, a gente avança muito mais, a gente é muito mais abençoado. Só que quando eu não tinha capacidade de ouvir, a gente deu muito murro em ponta de faca. Algumas sociedades que eu fiz, algumas portas que eu entrei, alguns lugares que eu acessei, que quase nos destruíram, foi por quê? Foi por não ouvir a direção que a Vanessa me deu. A direção que o Espírito deu para ela. Aí entra a parte da mulher. A mulher, ela tem que ter uma sensibilidade para comunicar isso. Deus te falou pro seu marido assim, ó. Não deixe ele entrar nessa sociedade aqui. Essa pessoa tem alguma coisa. O Espírito... Quantas vezes já aconteceu isso? Várias vezes. Que o Espírito aciona... Opa, alerta vermelho. Tem alguma coisa ali. Eu não sei o que é, mas tem algo ali. E aí, na tentativa de vir... Olha só, na minha cabeça, eu acabei de conhecer o projeto, conheci a situação, conheci a pessoa, meus números, porque eu penso numericamente... É muito bom, é oportunidade de ouro, é aqui, é o lugar, nós vamos conseguir muita coisa, vai ser muito bom, gostei demais dessa pessoa. Ela vem, joga uma água. Cara estranho, esse cara é estranho. Joga uma água no meu sonho. Qual que é a minha primeira reação? Ah, que merda, a Vanessa é sempre assim. Tá me frustrando, nós estamos conseguindo o trem aqui, ela fica me travando. Quantos homens chegam pra gente e falam assim, larguei da minha mulher porque ela me prende, ela me atrasa. Ela me atrasa, ela me trava. E aí entra a parte da mulher que ela tem que saber comunicar. A mulher que sabe comunicar com o marido, sabe usar a feminilidade, ela sabe usar a doçura, ela sabe usar a sensibilidade, ela sabe usar a submissão, ela conduz o homem para onde ela quiser. Ela faz o que ela quiser com o homem. É bíblico isso. A palavra do Senhor diz que a mulher com a doçura dos lábios, ela consegue arrastar o homem. Ele usa isso para um exemplo ruim, tá? A mulher da rua com doçura nos lábios consegue arrastar um homem para a perdição e para a morte. Só que, se você, mulher, esposa, souber usar o que a Bíblia está dizendo, se você tiver doçura nos lábios e tiver lisonja nos lábios, o que é lisonja? A mulher lisonjeira é a que elogia. Lisonja é elogio. Então assim, se você souber ser essa mulher, tiver esse molejo de ser essa mulher, você pega esse marido seu e você faz o que você quiser dele. Ele é o líder, mas é você que está conduzindo esse líder. Olha como funciona a liderança dentro de uma vida de casal. Mas não é falando. Não é pelo muito falar que vai resolver. Na verdade, isso vai estressar a relação. Não é pela forma impositiva de falar, porque isso aí vai ser dois machos gritando dentro de casa. Talvez dentro da sua casa tem dois machos se batendo. Tem uma mulher com energia masculina e um homem com energia masculina. Os dois atritando dentro de casa. Quantos casais a gente já viu? Duas energias masculinas dentro de casa? Energias masculinas brigando, vários. Até... Aí se torna uma repetição de problemas. Até quem tá ajudando, muitas vezes nós ajudamos, fica até cauterizado. Tipo assim, nenhum dos dois quer abrir mão da falta de razão, né? Tipo assim, quer enxergar que eles estão errados. Isso aí vai até a eternidade, a gente até sai de perto, porque existe um limite para ajudar um casal que vem te pedir ajuda. O limite é eles darem a resposta. Você ajuda, você fala como a palavra de Deus orienta. Se eles param de dar a resposta, aí você vê que você está repetindo os conselhos, mas as respostas não estão vindo, a gente chega e fala, não, então deixa eles, uma hora eles vão enxergar.
E assim, a gente já viu vários casos assim, porque o mundo tem fortalecido essa identidade de mulher que manda, essa mulher que impõe, essa mulher empoderada, e os homens, muitos se tornam energia feminina e vira aquele desarranjo, ou que permanece com a energia masculina, começa a brigar de frente, em vez dele enxergar, não, de frente não vai dar certo, eu tenho que ir para oração, eu tenho que ir para intercessão e tentar, no poder do Senhor, quebrar essa mulher, no sentido de fazer ela enxergar que ela está na posição errada, né? Total. Então, assim, mulher, tenha sabedoria para falar com seu marido e entender que vocês não estão competindo. O que tem mais de problema hoje, e a sociedade está tentando implantar isso, é que vocês são pessoas separadas, morando junto. Competindo por um espaço. E o povo entra no casamento já desse jeito, muitas vezes. Você já entrou ferida, talvez você não teve frustração com seu relacionamento anterior, você não teve nem relacionamento anterior, mas você teve um relacionamento dos seus pais, onde talvez o seu pai largou sua mãe. E aí você entra no casamento já, eu preciso construir a minha carreira, eu preciso construir a minha independência, porque meu pai largou minha mãe. Você não pensa nisso, você só faz isso de forma inconsciente, você está replicando um processo. E aí o que acontece? Você entra num casamento para romper na sua vida. O seu marido é um mero parceiro que vocês estão ali juntos, vocês têm relação, ele cobre a sua carência, você cobre a carência dele, vocês pagam as contas da mesma casa, vocês fazem um coworking, um co-living, vocês são parceiros de aluguel, parceiro de filho. E aí, o que acontece? Esse não é o casamento cristão. O casamento cristão é eu e a Vanessa, super gêmeos ativar. A gente vira um só. A gente é uma coisa só. Então, a nossa unidade, ela precisa de ser exatamente como a Bíblia diz. Os dois se tornam um. Quando os dois se tornam um, aí a gente consegue ter muito mais alcance. A matemática de Deus não é 1 mais 1 é 2, tá? É 1 mais 1 é 10, é exponencial. É muito maior. Por quê? Porque agora a gente tem uma só linguagem, um só objetivo. Mesmo, não estou dizendo que você não possa trabalhar, mulher, e não possa ter uma carreira. O que eu estou dizendo é que tudo que vocês tiverem, seja a carreira do seu marido, seja a sua, é do casal. Se começa em algum momento a carreira de um ou do outro atrapalhar o casamento, vocês têm que sentar, ajustar e falar, o nosso casamento está indo para uma zona de problema. O que a gente tem que fazer? É hora de negociar. Um abre mão de alguma coisa, o outro abre mão de outra, e vocês vão ajustando. Para quê? Para que o casamento vença. É igual um time de futebol, gente. Se o atacante ele é desesperado só para fazer gol e ele não coopera com o zagueiro que está ali para defender e proteger, eles estão só independentes ali e se lasque. Eu não quero nem saber se vai entrar a bola, não. Eu quero é botar a bola pro gol. Se eles têm essa mentalidade, eles não são um time. E aí ficam os dois querendo fazer o seu melhor, só que os dois sem trabalhar junto e se comunicar, o time perde. Resultado final, fiz 3 gols. Pois é, e o time inimigo fez 7. Fiz 1 gol. O outro fez 7. Gol da Alemanha! Não. E aí, vocês perderam. O final das contas é essa. Você ganhou uma discussão. Parabéns, garotão. Você ganhou a discussão de sua esposa. Pois é, seu casamento perdeu. Grande coisa. Ganhei a discussão e o casamento perdeu o ponto. Então a gente tem que entender que nós somos um. Nós somos uma só unidade. Ela tem as suas capacidades, eu tenho as minhas. A minha função como homem é tornar a vida da Vanessa mais leve. Para que ela possa executar o que ela foi chamada para executar. Nós estamos numa fase da vida que os nossos filhos eles estão mais independentes. Eles estão ficando cada vez mais independentezinhos, né? O Arthur tá com 11 anos, a gente já ensinou eles a cozinhar, eles já conseguem se virar aqui. Se a gente sumir por 10 dias, eu acho que eles se viram. Né? Eles fazem um lanchinho, fazem um almoço, mas não. O Arthur, gente não. Fica... Não, eu tô falando, ele faz um lanchinho e um almoço, mas eu tô falando, mas eu fico o tempo todo supervisionando. Não, com certeza. Ele faz a comida, mas eu tô lá de elogia seu filho. Nós temos um filho, gente. Mas eu não vou saber de deixar eles comendo sozinhos. Na hora do almoço,
Ele faz o empratamento da comida. Ele pega a própria comida, que já tá pronta, né? Que a nossa funcionária fez, e monta o franguinho pra cá, o franguinho pra lá, e põe os brócolis no meio. Olha, mãe. Mas ele não é só um organizador. Ele faz tudo quanto é tipo de carne. Ele estuda, gente. Ele já fez massa, ele faz sushi, ele sabe fazer tudo com 11 anos de idade. Eles são independentes. É claro, eu estou tentando explicar pra vocês o quê? Que a Vanessa já está sendo cada vez menos demandada. O que vai acontecer daqui pra frente? Ela vai ter mais tempo, mais energia e mais força para investir em outras coisas. Durante uma fase da vida, ela precisou de muita assistência. Por quê? Porque os meninos demandavam muito mais. Inclusive da energia física dela. Crianças pequenas são. Demandava da energia física. Nessa hora, eu precisava de ser o quê? O cara que consegue suportar mais peso. E infelizmente, no nosso histórico de vida, em muitas fases, eu não fui esse cara. Em fases que nós já tínhamos filhos, foi muito bom. Teve fases que eu fui o bom marido e o bom pai, estruturei. Só que no meio dessas fases, eu inverti prioridades na minha vida, coloquei o trabalho acima de todas as coisas, acabei abandonando um pouco Deus, depois de Deus veio um pouco a família, acabei afastando da família. E aí se tornou um problema muito grande para ela, porque ela teve que carregar o fardo todo sozinho. Então o que é o cenário ideal que eu preciso ensinar para você, e eu quero que você aprenda com alguém que fez certo, fez errado e hoje está fazendo certo de novo. Seja aquele que suporta a carga. Você tem que carregar o maior peso do piano dentro da sua casa. Para quê? Para sua esposa viver uma vida de dondoca? Não, porque a vida dela já naturalmente já é mais difícil, a vida de uma mulher já é mais complexa. O homem ele tem que entender isso. Então quando eu entendo isso e eu trago essa responsabilidade para mim, fica mais fácil ela ser doce. Por que, marido, que muitas vezes você tem uma mulher amarga dentro da sua casa? Porque você está deixando ela ser amarga. Uma mulher que já tem todas as complicações de ser mulher e você ainda deixa um monte de coisa que era para você resolver, para ela resolver, ela vai ser uma mulher amarga dentro da sua casa. E aí você não colhe uma mulher feminina, que era o que você gostaria, você chega do seu lar, você chega do seu trabalho, no seu lar à noite, em vez de ter um ambiente onde você vai descansar, é quando você estressa. Por quê? Porque o ambiente está caótico e a culpa é de quem? É dos dois. Mas muitas vezes, agora é eu de homem para homem. É nossa, mano. Por que a Eva comeu a maçã? Nem era maçã. Por que a Eva comeu o fruto? Porque o cara não tava junto, meu irmão. Porque o cara não tava lá. Em última instância, Deus foi falar com quem? Foi falar com Eva? Não, ele foi tratar direto com Adão. Opa, vou tratar com cabeça dessa casa aqui, peraí. Ou seja, eu estou chamando a responsabilidade para nós, eu sei que os homens sofrem, eu sei que os homens têm seus problemas, eu sou homem, trato homens, tá? Mas eu preciso te dizer, muito do que a mulher, da mulher que eu tenho na minha casa, é o que eu planto. Esses dias eu vi um vídeo do pastor Fabrício, eu vou trazer ele aqui em casa, você não o conhece. Eu quero trazer ele, a esposa dele. Quem que é? Não, eles são uma benção, ele serve comigo sempre nos Legendários, é um da barbinha branca, bem retinho assim, ó. E ele fala um linguajar rasgado, ele falando assim, você gosta de mulher bonita, né? Você gosta de ter uma mulher gostosa, né? Pois é, a sua esposa, você tem que investir nela, senão ela não vai ser isso. Dá o dinheiro. Tem que investir. Dá o tempo e a paz. Você tem que investir. Ou seja, você quer uma mulher feminina e agradável, traga alívio para ela dentro da sua casa. Traga segurança, traga proteção. Você é um cara que você não consegue ter um celular com a película que não tem aqueles trem ocultos, você não consegue liberar a senha. Como que você quer uma mulher em paz do seu lado? Uma mulher que não tem paz, ela vai tirar a sua paz. Uma mulher que não é valorizada, ela vai se comportar como uma mulher sem valor. Ou seja, o cara não tem a capacidade de pagar para que ela possa se cuidar, ir num salão, arrumar. Eu sei que ter tempo de desacelerar um pouquinho. Nossa, como a internet é complicada, porque tudo que eu falo eu tenho que explicar detalhadamente. Eu sei que existem situações de início de vida, situações financeiras que não permitem isso. O que eu tô querendo dizer é que tente, homem, ser aquele que carrega a maior parte do peso, para que ela seja mais livre para fazer o que você não vai fazer. Que é fazer o tijolo virar lar. Não, e assim, dentro de um contexto financeiro que o casal sabe que tá tudo apertado e tudo mais, coisas
simples podem trazer alívio que não vai ser dinheiro. Por exemplo, você quer que a mulher se cuide? Cuida das crianças para que ela se cuide. Que aí ela pode fazer uma hidratação no cabelo com o próprio shampoo, o creme dela dentro do banheiro. Mas pelo menos ela vai ter paz para fazer isso em paz, porque isso demora 30, 40 minutos, 1 hora para ela se arrumar. Que ela tenha esse tempo quando você cuida das crianças. Que ela tenha o tempo de fazer a própria unha, se for o caso da economia que não permite que vá no salão sempre, ou que vá no salão uma vez no mês. Então que ela faça a própria unha, mas que ela faça tranquila, enquanto você leva os meninos para jogar futebol na praça, por exemplo. Já é um alívio. Um alívio de falar, não, ó, pode fazer um bolo aí e conversar com suas amigas hoje que eu vou levar os meninos para correr ali no parquinho. Agora, nas férias, fica a dica. Muitas mães vão ficar sobrecarregadas com o menino em casa o dia inteiro enquanto o marido trabalha. Um dia que ele tiver a oportunidade de chegar um pouco mais cedo e levar os meninos num parquinho para poder distrair, a mulher possa ficar um pouco à vontade para ir numa cafeteria ou em casa fazer um café com as amigas. Tudo isso é plantio. É o homem plantando para que ele possa acolher uma mulher agradável. É, porque depois que a amiga foi embora, quando você chegar, tá sua esposa sorrindo e não com a cara ruim, cansada, lavando roupa e descabelada. E você, mulher, o que você pode semear para você ter um marido mais agradável? Ter mais sabedoria no falar, porque o excesso de falar não resolve. Você já sabe que se você fala a orientação certa da forma errada, ela vira uma flecha que dói no outro e o outro quer devolver uma outra mais doída ainda. Então, assim, pense antes de falar e fale menos. A Bíblia fala que a mulher, ela é comum um problema do excesso de falar na mulher. A Bíblia fala, é melhor morar fora, né, dormir na rua do que... É melhor dormir no deserto com as feras do que com a mulher em casa, que é igual a goteira pingando na cabeça. É, que a mulher pode ser igual uma goteira na cabeça da pessoa, do marido. Então, assim, esse cuidado no excesso de falar e no como falar. E orar, porque a Bíblia também fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus porque Ele a dará. E Ele não retém aquele que pede. O que mais que você pode fazer, a mulher pode fazer para colher um marido agradável, um marido romântico, um marido provedor? Só dela trabalhar nessa sabedoria, ela vai aprender a elogiar, aprender a motivar, porque um homem motivado, ele vai à caça com mais coragem. Um homem desmotivado dentro de casa, ele sai de casa desmotivado. E muitas vezes ele vai descontar essa frustração em vícios, em ansiedade, em compulsões. Então, assim, quando você transforma seu lar em um lugar saudável e agradável de se estar, quando ele vai sair para ganhar o sustento de vocês, ele vai sair com uma postura diferente. Ele vai sair de uma forma diferente. Ele foi alimentado dentro daquele lar, ele foi amado dentro daquele lar, respeitado dentro daquele lar. Então ele não precisa do respeito de todo mundo lá fora. Ele não precisa buscar validação em outras mulheres. Ele não precisa buscar validação através de bens para os amigos verem. Então, um homem muito vaidoso lá fora é sintoma de que dentro de casa o ambiente não está validando ele. E aí, de forma infantil, ele está buscando a validação externa. Aí gasta rios de dinheiro com carro, rios de dinheiro com relógios, essas coisas. Por quê? Porque está buscando uma atenção que não recebe em casa. Então, seja sábia para dar essa atenção em casa, para que quando ele sair, ele está suprido, o potinho dele de amor está suprido, então lá fora ele vai fazer o que ele foi designado a fazer, que é buscar o sustento. O que mais? Que? Faz uma massagenzinha de vez em quando. Ah, tá. Faz um amor quando você não tá, às vezes, com tanta vontade de fazer e ele tá. Isso aqui chega dói no coração de algumas mulheres. Faz. É seu marido. Prepara um café sem ele pedir. Faça coisas, atos de serviço. Demonstre submissão. O homem ama que a mulher demonstre submissão. Não é uma submissão de servo. É uma submissão de ele é meu marido. Ele é o homem da minha casa. É meio que uma postura de admiração, sabe? Tipo assim, o mundo pode explodir. Eu tô segura porque tem um homem dentro da minha casa. Meus filhos não correm risco porque tem um macho dentro da minha casa. Tem um homem que traz sustento. O mundo pode estar acabando. A gente vem problema financeiro,
o governo tá ruim, tá acontecendo isso, tá aquilo, mas eu tenho segurança porque eu tenho em casa um homem que sabe fazer dinheiro. Um homem que sabe se virar. Você tem que aprender a transmitir isso pra ele. Porque talvez você até sinta, só que o homem tem a necessidade de ouvir que você diga externe, e isso que tá aí dentro de você. Isso é essa segurança, você entende? E, Ricardo, mas na minha casa eu não tenho. Passou uma arara bonita. Pequena. Mas, Ricardo, dentro da minha casa eu não tenho isso. Como é que eu faço? Visão profética. Você vai ter que crer. Em vez de falar, vendo a realidade, você vai começar a falar profetizando. Porque reclamar não vai resolver. Eu tô te avisando. Você já tentou. Eu tô falando, chovendo no molhado. Você tá tentando, tem 5 anos reclamar. Talvez resolve. Você não parou pra pensar que reclamação não funciona? Já tentou usar uma abordagem diferente? Eu tentei 1 semana, não deu certo. Não, 1 semana não. Tenta mais 5 anos. O que é 1 semana no meio de 1 década de reclamação? Tenta por 5 anos. É um processo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma comunicação plena. Ore para que Deus resolva a comunicação de vocês. A maior parte dos casamentos acontece por falta de comunicação. Problemas. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Vocês não estão comunicando, vocês estão falando. Tem muita palavra, mas não tem comunicação. Tá bom? Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixe um comentário que é extremamente importante para nós. E tamo junto. God bless you. Você viu que agora eu sou American People. Eu só oro em inglês agora, gente, já tô treinando. Deus já tá... Tem 1 semana que ele tá rindo do meu inglês. Que coisa.